Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Joana. Olá, estás bom? Tudo? Sim. E contigo também? Também. Isto frente a frente deixa-me intimidada. A sério? Sim, claro. Estou em modo de pessoa, não estou em modo de personagem. Então... Ok, sim. Bem-vindo a este podcast. Obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigada por estares no quarto da minha filha a fazer isto. Não queria que homens tão velhos entrassem no quarto da minha filha tão cedo, mas eu não sou velho, eu sou uma pessoa até bastante nova. Sim, mas em relação à minha filha, que tem 5 anos. Sim, em relação à tua filha, sim. Mas bem-vindo. Obrigado. E pronto, vamos falar um bocadinho sobre as nossas ansiedades. E como é que a gente lida com elas diariamente. E Ou não. Ou não, exatamente. Ou não. Sim. Pronto, o que me leva aqui a uma data de questões que te vou colocar, numa de seguir a conversa, em que posso começar já por fazer a primeira pergunta, que é: consideras-te naturalmente ansiosa? Eu vou pensar em muitas coisas em direto. Não. Isto é... Ok. Como é que eu tenho de explicar? Estás Embora mais esteja... a este registro de podcast, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Estamos a falar de um assunto que eu geralmente não falo sobre isso com outras pessoas, porque não me dou com pessoas que reconheçam ter esse problema também. Ok, então geralmente falo de uma perspectiva ou muito dramática, ou porque já cheguei a um limite em que tenho de dizer: eu tenho este problema que é da ansiedade, tens de perceber que eu não estou a conseguir lidar. Sim. Ou então não aprofundo muito, porque sinto sempre que as pessoas não me vão compreender por não terem a mesma perspectiva da vida. Exatamente. Se eu sou naturalmente ansiosa, ainda não decidi isso, mas sinto que quero lidar naturalmente com a minha ansiedade e, portanto, é o ângulo que for melhor para mim. Ainda estou a tentar perceber se é adquirido ou se é inato. Acho que poderá ser genético, portanto, tanto a minha mãe como o meu pai noto que têm cenas, mas cá temos todos, não é? Eu é que vejo os meus pais mais de perto. Ainda não percebi se é natural ou não, porque isso também vai definir depois se eu consigo mudar isso sozinha ou não, se é uma coisa que eu vou ter que lidar o resto da vida ou se tenho esperança que seja resolvido. Portanto, ainda não estou preparada, talvez, para definir coisas nesse sentido. Ainda estou focada num aspecto mais diário e cotidiano de como sentir que posso minorizar a ansiedade na minha vida. Os teus sintomas, não é? Sim. E já agora vamos por aí. Que tipo de sintomas é que tu costumas ter? Ou seja, ou melhor, reformulando um bocadinho a pergunta, quando é que te bateu a ansiedade? Quando é que tu percebeste que eu era ansiosa? Que eras ansiosa? Agora percebo que foi desde sempre, desde que me lembro. Porque desde sempre que a minha convivência familiar foi muito, 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 muito complexa, muito difícil. E sempre me senti muito diferente das pessoas da minha família. Sempre senti que aquilo que eu sentia, por alguma razão, não era válido para mais ninguém, que a minha perspectiva das coisas era inexistente para as outras pessoas, eu era completamente incompreendida. Diziam que eu as sonhava de noite para contar de dia, que eu não tenho uma noção clara dos factos, que sou muito exagerada, que sou muito dramática, que sou muito sensível. Então, até me aperceber que, além de uma componente de querer culpabilizar as outras pessoas por não te terem visto desde pequeno tudo aquilo que tu precisavas, estou agora a assumir que existe mesmo uma componente em mim que faz com que a minha realidade possa ser diferente, não é do normal, mas da maioria das pessoas com quem eu me dou. Ou seja, sim, eu vou ter uma perspectiva mais dramática do que a maior parte das pessoas em relação a determinados assuntos. Sim, sou mais sensível que as outras pessoas. Sim, talvez seja menos factual por ser mais emocional em relação às coisas. E, portanto, respondendo à tua pergunta, não sei quando é que começou,
Mas sinto que o medo, que é isso que eu associo à ansiedade, e que acho que não sei, não sou médica nem nada. Quer dizer, eu concordo que sim. Sim. Para mim foi exatamente a mesma coisa. Pois, para mim é medo, não é? Estares É a medo saltar de de sítios coisa. e não haver nada a seguir. Exatamente. Quer dizer, eu sei lá onde é que eu estou, para onde é que vou, não faço a mínima ideia. Mas eu sigo uma filosofia que talvez, porque eu tenho sempre uma grande necessidade de compreender e de perceber tudo, a origem das coisas, onde é que ela vem, então gosto muito de psicanálise, por exemplo. Sim, eu sei. Sim, sou muito fã, o que é uma seita, como qualquer outra coisa, mas desde que resulta, ainda não sei se resulta, mas eu sinto que o meu medo começou antes da minha consciência, que poderá ter a ver com a forma como a minha mãe viveu a gravidez, como é que foi feito o desmame da amamentação, o divórcio dos meus pais, a mudança constante de infantário todos os anos e de casa todos os anos, porque a minha mãe, antes de ficar efetiva, ou melhor, não, ela disse-me que ela estava efetiva, mas que os juízes no início da carreira têm de mudar de tribunal várias vezes até ficarem colocados, ou têm de ir para onde são colocados, como aos professores. E isso fez com que eu até aos 6 anos mudasse de casa todos os anos, mudasse de escola todos os anos e embora isto pareça... Estás com frio, queres que eu desligue o ar-condicionado? Embora isto pareça muito simples numa perspectiva de adulto, que é, muda de escola, é uma criança, tipo, o que é que ela está a perder? Leva a malinha, tem um quarto novo, tem amigos novos, isto retira-te muito o teu sentimento de identidade e de flow que te dá segurança. Pois, tu estás constantemente a começar do zero. Estou constantemente a começar do zero e sozinha com a minha mãe. Porque o meu pai ficou em Lisboa, a minha mãe viajou comigo para todo lado e apesar de ter sido, e de ainda hoje ser uma grande mulher e eu não me identificar muito com aquelas mulheres que se sentem mais vulneráveis por serem do sexo masculino, eu sinto o contrário porque tenho exemplos de mulheres com muita, muita força à minha volta. Uma mulher sozinha a tomar conta de uma criança e estar no auge da sua carreira e estar isolada do mundo também, dos seus amigos, da sua família, digamos que não é uma convivência só saudável, ainda para mais mãe e filha, apesar de haver uma ligação muito forte, também existem alguns constrangimentos de comparação, de inveja, de ciúmes da parte da filha, quiçá mais tarde da parte da mãe, mas é tudo muito, percebes? É tudo muito. Pois, torna-se uma relação muito forte. É muito forte e muito próxima. Exatamente. Sim. E chega a uma saturação muito rápida. Pois, eu agora não sei de onde é que isso vem, lá está, e tenho de ficar calma com isso, porque eu nunca hei de saber todas as perspectivas de toda a gente, mas aquilo que eu sinto foi que a segurança sempre me faltou desde o início, factualmente, por causa disto, também, mas que sim, talvez eu tenha também uma predisposição para ser mais sensível, mais filosófica, mais dramática, o que quer que seja. Mas o medo é a emoção com a qual me sinto mais identificada, sim. É a minha principal emoção, é o medo. E força de trabalho também. Ok, pois eu estava a ouvir falar e estava a pensar, porque no meu caso também foi muito... Ou melhor, eu consigo associar a minha ansiedade muito à relação que eu tive com o meu pai. Porque o meu pai sempre foi também uma pessoa, ou seja, foi uma pessoa muito rígida, sempre foi uma educação muito fora do comum. O que desde cedo começou a criar em mim um medo das coisas e o medo, sobretudo, de não falhar. Ou seja, de querer comprovar para com aquela pessoa que eu conseguiria, exatamente, que eu conseguiria fazer, que eu conseguiria alcançar algum objetivo. E que mais tarde, quando comecei a trabalhar, virou e rebentou num sucessivo, em acontecimentos sucessivos de medo constante e de pânico. Ou seja, responsabilizas-te por tudo. Exatamente, ou seja, aquilo foi um acumular de vários anos de ansiedade, que eu na altura não sabia o que era, pronto, mas de medo constante, de querer superar, às vezes de raiva, que chegou a um ponto em que explodiu. Pronto. E entretanto passei por um período mau, de 2 anos, em que não sabia quem era. Só queria que aquilo passasse, tinha medo constante de tudo, ou seja, comecei a desenvolver a agorafobia, do medo de sair à rua ou de estar presente em sítios,
E eu acho que foi muito por causa disso. Eu, entretanto, eu falei com os meus pais, mas sinto que não há... Não, é que não dá. É isso. Não Ou dá. seja, eles dizem, está bem, ok. Sabes porquê que eu acho? Acho que porque Só que não percebem. o reconhecerem o teu problema seria também reconhecerem que fracassaram em algumas coisas. Pois. E isso é uma missão importante para um pai, é assinar o papel da autoria também das coisas menos boas. É difícil, porque estás a responsabilizar-te das coisas. E depois que, a partir do momento em que os nossos pais, da geração que eram, admitam, claro que há uns que admitem, mas que admitam que existe um lado psicológico das coisas, isso também os obrigaria a lidar com muita coisa da vida deles. Isso obrigaria a que eles reconhecessem também a forma como foram educados, como não tiveram validação do próprio pai, como não tiveram não sei o quê. Exatamente. E, portanto, a tua abertura é ótima, é fascinante, mas vai bater numa parede. Enquanto eles não estiverem preparados e quanto mais velhos forem, mais cristalizados estão, acho eu. A não ser que tenham um susto, cancro claro. do pulmão ou assim, e de repente, filho, tens razão, nananã. Pronto. Isso provavelmente não irá acontecer. Pois, exato. Nem podemos viver com essa expectativa. Não, sem dúvida. Tanto que eu comecei... Ou seja, já aceitei. Aceitei que eu não os vou conseguir, porque durante muito tempo eu achava que tinha que mudar aquelas pessoas. A cabeça, a maneira de pensar daquelas pessoas. Salvar. Exatamente. E percebi que isso não será possível. E que eles estão bem. Exato. Ou seja, dentro da consciência deles, eles estão bem. Não é? É o que Portanto, eu tive que me adaptar a... Sim. Pronto, que era para não ser eu a sofrer. Exatamente. Pronto, e foi isso que eu fiz. No outro dia vi um story, não sei se foi do Rui Maria Pego, que disse que não é por nos afastarmos das pessoas que não gostamos delas. Sim. E acho que a família, numa fase inicial da nossa vida, pode servir de berço e de abraço, mas que depois também serve como uma espécie de estrutura da qual tu escolhes fazer parte ou não. E amas a tua mãe, amas o teu pai... Se queres estar com ele todos os dias ou com eles todos os dias, se calhar não. Telefonar também, se calhar não. Contar a tua vida pessoal, só quando for preciso, e que isso não tem mal e não estás a ser um mau filho por causa disso. Estás a ser uma pessoa. Pois, exatamente. E nós temos direito a isso. Exatamente. Mesmo. Muito bem. Muito obrigada, boa tarde. Seguindo aqui... O roteiro. Sim. Quando é que foi... o teu primeiro ataque de pânico, ou quando é que tu tiveste consciência que tiveste um ataque de pânico? Olha, assim, queima-roupa, a primeira vez que eu me apercebi que estava mesmo doente foi quando um ex-namorado meu, que na altura era namorado, que eu sinto que foi o meu primeiro grande amor, estávamos a discutir, não me atendeu o telefone e eu decidi fazer um corte no pulso. Não era para me matar, não era de todo, mas tinha visto na Oprah que, agora não sei se devia dizer, porque isto pode impulsionar o copycat, mas se sentirem estas coisas, procurem ajuda, por favor. E que o que eu tinha visto na Oprah foi que as cutters aliviavam a dor assim porque sentiam que, visionando a dor, que seria controlável. Eu pensei, eu não quero morrer nem nada, mas se eu fizer um corte, realmente isto alivia a dor. E fiz só para experimentar, até fiz na parte de cima do pulso para chamar a atenção, também se alguém reparasse, também contava o que, claro, é que era e sentia-me especial e não sei o quê. Ninguém quis saber. E realmente senti um alívio da dor, mas quando saí de mim daquele momento pensei, ok, mesmo que tu estejas com alguma consciência daquilo que estás a fazer, o chegares a este ponto, isto é muito mau sinal. É muito mau sinal. Pois, não houve aí uma fração de segundo quando cortaste ou quando... Não foi agressivo, foi só um arranhãozinho, que sim. são medricas. Eu não Deus meu, vá, um abraço, só para provar o que... Não, mas o ato em si, o ato de fazer. Eu senti que era tétrico, mas quando estava depressiva e triste, o lado tétrico também me fascinava no sentido em que vamos viver a dor ao seu máximo, porque então assim, eu sinto-me desta forma e o que eu quero fazer é ver se realmente, poder dizer a mim própria que já o fiz, não sei, existe um lado romântico para a dor em mim, para a depressão, que faz com que tudo seja válido nesses momentos. Foi o mais longe que eu fui em coisas físicas, não é? Depois existe a forma como nós nos damos nas relações e como é que nos maltratamos também nas relações, e isso é mais emocional, mas sinto que esse foi o momento em que eu me apercebi que realmente a minha cabeça ia além de ser especial e que provavelmente precisava mesmo de ajuda.
Porque fazendo isto de forma consciente ou não, talvez não seja normal querer fazer isto. Percebes? E foi aí que tive mesmo a noção de que talvez naquele momento estivesse algo errado comigo. Mais tarde, durante a adolescência, ou mesmo durante esses momentos, eu estava a passar por uma fase muito complicada. Como é que eu tenho de explicar? Arranjei um namorado na internet, envolvíamos um com o outro pelo Skype. Ele sacou print screens meus e mandou para a internet para toda a gente. Foi conhecida por todo lado, pelo país inteiro, nas minhas escolas e tudo, com o meu nome, apelido, número de telefone. Foi grave e então... E emocionalmente isso... foi... Não sei se foi já consequência de uma predisposição minha, de problemas que havia e, portanto, foi uma situação de risco em que me pus inconscientemente, mas sinto que aí foram anos de extrema ansiedade e de pânico puro. Não acredito que já tenha tido mesmo um ataque de pânico, porque aquilo que as pessoas descrevem que é um ataque de pânico é... mesmo uma incapacidade de respirar ao ponto de sentires que vais morrer. Eu não sinto isso, eu sinto o coração super, super acelerado, sinto na minha cabeça que as vozes da minha família, que estou a exagerar, que fabrico coisas e que sou maluca e que sou maluca e que sou maluca. E basicamente é a respiração acelerada, transpirar, suores. E é isso que eu sinto. Não tremes, não te dá tonturas? Tremo por causa da respiração acelerada. Exatamente. As tonturas ainda não aconteceu, mas eu não te sei explicar, é como aquilo que eu sinto, Tiago, Sorte. É como se eu vivesse... Sim, pois, lá está. Agora tu dizes, bem, não és convidada ansiosa o suficiente para esta merda, com licença, um abraço. Não, claro que não. Mas aquilo que eu sinto, e talvez isto, não sei se é verdade ou não, é que eu vivo num nível já grande de ansiedade constantemente. E, portanto, para mim não há um salto do nada para o muito ansioso. Existem ligeiras ondulações naquilo que eu vivo. Ou seja, eu sinto-me constantemente ansiosa. Portanto, isso é quando há um confronto, fico mais ansiosa. Mas não estou num normal e tenho um choque. Percebes? Pois. Estou a perceber. Pois, ou seja, e para ti, a nível de reações, porque tu estás-me a dizer que és uma pessoa que sentes que sempre foste ansiosa, não é? Talvez, ou seja, nunca te deu... Portanto, tu nunca estavas bem com a tua vida, não é? Ou não me recordo. Tu achaste que estavas bem com a tua vida e de repente dá-se um clique. Não me recordo. E isso, olha, ontem aconteceu-me... pronto, não sei se é comum a todas as pessoas ansiosas, mas procuro incessantemente um diagnóstico. Leio muitas coisas na internet e não sei o quê. É como todo, eu também. Pronto, não é? É um processo normal. Sim, é tipo horóscopo, mas para doentes mentais, no fundo. Porque imagina, o que eu sinto é que eu estou constantemente à procura de respostas para aquilo que eu sinto. E então tento incessantemente procurar, ou seja, pelos sintomas, as várias possibilidades e depois ir anulando as possibilidades e depois ir conjugando e tentar perceber como se houvesse uma verdade que ninguém te diz. Exatamente. Mas eu às vezes sinto que isso poderá ser falta de colo de quando éramos mais novos, porque a nossa cabeça precisar de saber uma coisa e de procurar saber a coisa e de fazermos isso ativamente sozinhos, percebes? Acho que nos falta ter uma voz na cabeça que diga, está tudo bem, seja o que for, tu és ótimo, tu és lindo, tu és espetacular, tu funcionas bem, tem calma, não procures só o que está errado. E acho que nos falta, eu digo-nos como comunidade, apesar de não me dar muito, não vi nenhum pride da ansiedade ainda, mas acho que falta-nos uma relativização, uma voz interior também de relativização que diga, pá, fuck it, meu, já viste o que é que tu tens conseguido fazer, independentemente do quanto te sentes aprisionada em ti, interessa assim tanto. Mas bom, nessa busca ontem fui dar a um conceito que se chama despessoalização. Ok. Já ouviste falar? Não. Fala-me sobre isso. Pronto, daquilo que eu percebi ou que quis perceber, fiz uma leitura também na Diagonal, que é para também me identificar QB e sentir-me especial QB por ser doente também de especialização. Ao que parece, pode ser um síndrome, ou uma síndrome, não sei como é que se diz, isolada em si, mas geralmente é uma consequência direta da ansiedade e dos ataques de pânico, que significa que algumas pessoas têm a capacidade de se fragmentar e de separar a sua identidade emocionalmente para não lidarem com determinadas coisas, que eu calculo que seja uma resposta normal a um trauma, por exemplo.
morrer alguém da tua família e o sentimento ser tão ameaçador que tu escolhes não lidar com isso. Ou seja, de repente constróis uma narrativa na tua cabeça como se nunca tivesses tido uma ligação emocional com essa pessoa, ou que também não gostavas assim tanto dela. Como quando tiram um brinquedo e és pequenino. Sim. Podes levar, também estou-me a cagar para o carro. Ou seja, um desapego gigante e imediato por incapacidade de lidar, incapacidade emocional que te permite continuar. Que é uma ferramenta útil, por exemplo, quando eu acabo namoros ou quer que seja, pessoa heroína, sempre na minha cabeça durante imenso tempo. Sinto nada, olha a vida a acontecer. O quê? As outras pessoas estão na minha... Eu estou ótima, o que é isso? Bora sair. Pronto, mas é uma ferramenta que é útil para se calhar a bomba nos bater mais tarde e devagarinho para nos impedir de fazer merdas parvas, mas por outro lado retira-nos uma continuidade da nossa história que nos poderia trazer experiência intelectual útil. Ou seja, eu não me recordo de coisas boas da minha infância, eu não me recordo de quem eu era em determinadas fases da minha vida. A Joana que se casou passou a ser uma pessoa completamente diferente, mudei de género de roupa, mudei de apelido, fiquei com o apelido do ex-marido, quis ter uma filha que nunca quis, a Joana anterior nunca quis. A Joana agora que está a aprender a não ser só mãe voltou a fumar passado 5 anos. Parece que estou sempre a arranjar personagens que se adaptem ao contexto e não adaptar o contexto a mim própria. É interessante e fucking crazy. Mas depois eu penso, por outro lado, ter consciência disto tudo não será uma grande prova de sanidade mental? E eu faço esta pergunta, que é, tu sentes-te bem com algumas dessas mudanças ou não? Sentes-te bem, ou seja, ou melhor, se odeio ser quem sou. Não, se sentes que conseguiste conquistar alguma coisa de bom, ou seja, ver aí o lado positivo. Sim, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado. E isto também pode ser um problema para quem queira deixar de ser ansioso e que se calhar é um conceito errado que eu tenho na minha cabeça, mas eu acho que a ansiedade não é só uma coisa má. Não, é isso. Eu acho que a ansiedade, por exemplo, eu já falei disto com a Carolina, com a Torres, eu acho que a ansiedade foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu era uma pessoa... Também calma, estou a brincar. Não, foi. Sim, a sério, sim, porque, imagina, eu não tinha consciência do tipo de pessoa que eu era. Sim. Ou seja, não... Existias só. Exatamente, existia só e não tinha opinião. Não tinha uma opinião formada sobre as coisas, ou não tinha, sei lá, não tinha um interesse em tentar perceber o porquê das coisas. Vivia só. E era muito desapegado. E eu acho que a ansiedade nisso abriu-me... Obriga-te a ter maturidade. Exatamente. Obrigou-me a ter alguma maturidade mais cedo, a trabalhar isso e sobretudo a tentar perceber o porquê das coisas e porquê que elas acontecem e tentar perceber todo o background que chegou até ali. Ou seja, questiono-me se isso será necessário para muita gente. Ok. Pronto. Percebes? Ainda este fim de semana, nas férias com o meu pai, estava a falar sobre o que é amor para mim e como é que eu estou a viver a relação que tenho de momento, o esforço que estou a fazer para a entender, para ser humilde, para crescer, para não ser só apenas reativa. E às tantas o meu pai e o meu primo só diziam: o amor não é suposto ser tão difícil. A primeira coisa que eu pensei: já sei que as coisas não é suposto serem difíceis e que para mim são. A outra foi: será que temos de compreender tudo? Será que às vezes este nosso esforço intenso de compreender as coisas não funcionará a nosso desfavor por termos uma hiperconsciência da realidade que por ser hiper raramente se aproxima? E então, sim, acho que termos essa ferramenta é super útil porque nos torna mais interessantes, supostamente com uma inteligência emocional um bocadinho mais avançada do que noutras pessoas. Supostamente, isto são os superpoderes também de que nós nos convencemos para lidar com a cena. Mas por outro lado, eu agora estou numa fase em que me questiono se será tudo tão necessário assim. Se às vezes não podemos só existir, que aquilo que nós inicialmente não éramos... Claro, mas, ou seja, este processo para mim, que eu faço, é muito para aceitar a aceitação. Percebo. Sim. Ou seja, para aceitar que eu falho e não me sentir culpado por isso. Ou seja, aceitar que outras pessoas falham, ou seja, tentar arranjar empatia. Exatamente. Por ti e pelos outros. Exatamente. É lixado. Exatamente. Ou seja, perceber que faço muito este processo que é para simplesmente aceitar as dificuldades que me aparecem no dia a dia. E se por algum motivo não acontecerem ou correrem mal, perceber, ok,
Está tudo É bem. muito, sim, isso eu lembro-me quando não tinha começado ainda a trabalhar empatia, que era tudo sobre mim. Quando não respondia às mensagens era porque eu era uma merda, porque eu já tinha feito merda, porque não sei o que mais. E agora de repente já consigo construir histórias como: É espera, isso. a avó desta Exatamente. pessoa morreu na semana passada. Se Exatamente. calhar responder a mensagens no WhatsApp de uma rapariga que conheceu esta semana não será a prioridade das prioridades. Isso é muito difícil. E acima de tudo, acho que para quem não faz esse exercício, que não sei se alguma vez este exercício estará acabado, não é? Sim. Mas para quem não faz esse exercício, e como eu ainda sou às vezes, a empatia para mim passou a ser a boa educação. Ok. Percebes? Que Ok. é, tudo bem, não está a responder, mas é mal educado não responder às mensagens. E isto é válido tanto para avaliar as ações dos outros como as minhas. Ou seja, eu não vou responder, eu não quero responder, mas eu tenho que responder. Então passo a fazer Ok. coisas que eu própria não as sinto só para não ser mal educada ou para não provocar a dor nos outros. E então passa a haver aqui uma bitola da realidade, que é a boa educação, que não te permite nem ser livremente, nem deixar que os outros sejam livremente, porque estás sempre numa perspectiva de cobrança ou de avaliação das coisas. Pois, eu já não faço isso. Já não, Não, yeah. eu já não faço isso. Eu devo ser da carne, não assim, de comer carne. Não, eu também com Sim. carne. Não, mas eu já não faço. Eu imagino, Yeah. eu se sentir que não há empatia e se perceber, porque imagina, lá está, cada um tem a sua vida, toda a gente tem problemas na vida, não é? Pronto, uns mais, outros menos. Uns sabem lidar melhor, outros não sabem lidar tanto. Ter consciência disso é importante para a maneira como a gente lida com essas pessoas. A minha vida, o meu trabalho é lidar com egos dos outros e o teu também. E com não é? egos, sim. Pronto. E que egos, os E que maiores egos. não é? Sim, Pronto. sim. Ou seja, eu toda a minha vida de trabalho sempre foi lidar com os egos dos outros. E tive que aprender a fazer esta ginástica de perceber que, ok, pode não ser só... ou seja, ele pode estar simplesmente um dia mau. Exato. Pronto. Mas eu também percebo logo que há uma coisa que é a pessoa ser mal educada e outra coisa é ser a pessoa estar mal. E tu sentes isso. Eu acho que isso Quando é sente gratuito, porque, sim. Sim, é isso, porque imagina, quando é gratuito, pá, Mas não eu há aí, grande coisa a eu aí fazer. sou menos direito. Eu aí acho que é impossível uma pessoa ser mal educada se não estiver mal. Achas? Mas eu desculpo imensas coisas. Eu tinha discussões com o meu ex-marido gigantes por causa disso, porque eu sou capaz de contextualizar e de relativizar tudo. Através de um exercício, não naturalmente. Naturalmente Sim, sinto raiva, angústia, mágoa, tristeza, desconsideração, falta de autoestima, o normal. O instinto primário é Exatamente. sempre o pior do mundo. Depois vem a cabeça, que funciona a favor, para relativizar ou não, e que sou capaz mesmo de relativizar tudo. Falando da pedofilia, por exemplo, Sim. em que sou mãe de uma filha fantástica, mesmo que não fosse dizer que era fantástica, mas por acaso é. E eu consigo não odiar os pedófilos. Consigo perceber que existem condicionalismos para que isso aconteça, que a cabeça muda, que uma pessoa pode perder sanidade, que a definição deles de amor é diferente da nossa, o caso do Michael Isso Jackson, é, por isso exemplo, é, sem dúvida. e que, portanto, não estou a dizer que ações não sejam tomadas no sentido de isolar essas pessoas da sociedade, mas não tenho um sentimento de repulsa dessas pessoas, mas mais de pena, que a pessoa Pois está é. estragada, foi estragada. É isso. Ou percebes? seja, mas eu percebo. Porque eu acho que também tem a ver com o crescimento da pessoa, não é? Claro, ou seja, e as claro. vivências Acho que que não ela se teve. nasce não é? pedófilo, não é? Exatamente, ela não nasceu pedófilo, Sim. ou seja, ela passou por momentos da vida que Sim. que o fez chegar Sim, ali, exatamente. infelizmente. Não é? Pronto. Tal como, eu acho, ou melhor, não se mete na mesma escala, Sim. obviamente, mas a ansiedade também é um bocado por aí, não é? Ou seja, o que te faz ter ansiedade foi uma data de sucessões ou de acontecimentos na tua vida que, com o passar do tempo, te levou para este caminho. Exatamente, não é? Pronto, exatamente. agora, eu acho que, tal como tu tens a possibilidade de... Eu acho que a ansiedade acho que é uma coisa que faz parte de ti, ou seja, acho que nasce connosco. Eu acho que... Genética é isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou também? Eu não digo, ou melhor, não quero afirmar isso Sim. só também, porque também não sei, ou Sim. seja, mas nos poucos casos que eu conheço, e sobretudo do meu, eu sinto que, ou melhor, os acontecimentos fizeram-me chegar a um nível excessivo
de ansiedade e fez explodir e começou a ter consequências físicas muito graves comigo. Mas houve todo um caminho até chegar ali. Pronto. O que é que eu quero chegar com isto? Que é, assim que eu mudei e assim que eu comecei a perceber, eu continuo a ter ansiedade. Só que já a sei controlar. Ou seja, já aprendi a viver com ela. Aceitaste. Aceitei. Lá está. E a realidade também não mudou? Mudou Mudou tudo. Mudou drasticamente. A vida deixa de ser uma merda e a vida passa a ser boa de repente. É incrível. A vida para mim tornou-se incrível. Porquê? Yeah. Porque eu imagina, há coisas que eu ainda faço que ainda tenho ataques de pânico, nomeadamente sítios com muitas pessoas, porque eu adoro música, eu vivo para música e gosto muito de ir a concertos. Festivais, Não concertos. consigo. Eu vou Só muito em a trabalho. festivais, concertos. Porquê? Mas melhor no CD. Mas eu percebo, pois, Sim. eu não consigo. Eu não consigo. Eu, para mim, eu adoro ver concertos. O espetáculo, sim. O espetáculo. A energia e não sei o quê. Exatamente. E então o meu maior problema e a minha maior frustração era eu não conseguir ir ver concertos. Porque assim que eu entrava numa sala, não conseguia estar ali. Era instantâneo, logo. Eu não percebo muito ataques de pânico, mas diz-me uma coisa. Começa a estar a perceber pelos sintomas físicos e só depois os mentais? Sim. Não, a verdade é que, imagina, isto começa tudo com o psicológico, não é? Porque tu já vais para ali com o medo de Sim, estar mas ali. apercebes-te... Pois, ok, existe a Estás a preparação, ver? a marcação do espetáculo, claro, a compra tudo. do bilhete, Sim. a experiência passada que Sim, não queres sim. que se repita, Obviamente. mas que começas a sentir os sintomas porque se vai repetir com o medo. Exatamente. O problema Ou é esse, seja, não é? é o pensar num medo que já existiu antes e que poderá vir a existir, não é? Portanto, é sempre o medo do futuro ou do passado, nunca do presente. Claro, sim, nunca no presente. Nunca Essa no é presente. a merda. Ninguém desta malta vive no presente. Uma pergunta que eu sei que isto é teu, mas estava aqui a pensar. Sim. Se o facto de se ter dado à ansiedade um nome não faz com que mais pessoas, de certa forma, queiram tê-la. Ou seja, Não, eu acho, pegando na tua pergunta, eu acho que a ansiedade hoje em dia é a doença É do o século glúten, XXI, não é? É É o tudo, glutenzinho. exatamente. Hoje em dia a ansiedade é porque, imagina, para tudo é ansiedade. pois, mas será Eu que é sinto porque muito vivemos isso. numa Pois é. altura em que realmente estamos tão afastados, os telemóveis, estamos tão afastados daquilo que nós deveríamos fazer e ser e como, que o corpo nos está a pedir ajuda? Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, eu quando não mexo no telemóvel, eu faço muito este exercício. Quando eu passo muito tempo, ou mais tempo, no computador ou no telemóvel, eu fico mais enervado, tenho tonturas... Comes? Não, como Okay. mas fico mais irrequieto. Sim. A mente mais rápida. Exatamente. E eu sinto logo. Eu sei logo... sei logo definir os sintomas. A primeira coisa que eu faço é sair de casa e ir andar. Eu ando muito. Faço muito isso. Ainda hoje de manhã fiz isso. Por exemplo, hoje de manhã acordei, cheio de tonturas. Jardim? Não. Eu moro no meio da moraria, portanto... ok. Eu saí de casa e fui. Sim. E passou. É a tua meditação ativa. É a minha meditação ativa. Eu acho que o exercício... E atenção, para quem nos muito. está a ouvir, é muito importante e já é um passo gigante tu. Saberes reconhecer que estás diferente dos outros dias. 2, decidires fazer algo em relação a isso. 3, saberes que resulta e fazê-lo. Exato. Por isto demora anos. Foi. Anos a chegar até aí. É verdade. Anos. É verdade. Foi uma caminhada de 2 anos, mas que, tinha que ser. Porque eu não... Houve uma coisa que eu aprendi no meio de toda esta jornada, é que aprendi a acreditar em mim. Porque era uma coisa que eu não fazia. A sentir que estavas certo também. Sim. Foi uma coisa que eu fiz, foi passar a acreditar em mim e validar-te a ti próprio. próprio. E a validar-me a mim próprio, exatamente. A fazer, seres tu o teu pai, exatamente. sim. A fazer, a errar, mas ao mesmo tempo não sentir mal por fazer. Pronto. E eu sei que, para mim, é o que resulta comigo, se eu começar a sentir assim, a primeira coisa que eu vou fazer é sair de casa e vou andar. Giro. Pronto. E, isso num casamento pode ser chato, mas... Sim, no casamento pode ser muito chato. ou noutros noutros sítios, não é? Sim, uma reunião de trabalho, vá malta, vou apanhar o 711, beijinhos. Aí é a respiração.
Yeah. É a respiração. Pelo nariz. Respiração foi o melhor aliado. Só respirar pelo nariz. Fazer yoga. Eu agora não lá consigo, está. Eu mas nunca fiz nada disso. Mas não estás a ver? precisas de fazer, porque estás a chegar lá na mesma. Eu, por exemplo, para controlar a respiração, ter sabido algumas ferramentas do yoga para isso, dá-me o manual. Um exemplo, ou seja, eu não tenho de descobrir como é que é. Sei que se fizer inspirar em 4 tempos pelo nariz e expirar em 8 tempos, que isso me acalma, porque já houve alguém a dizer-me para fazer e resultou. Portanto, não estou completamente perdida num campo novo. Ok. Eu sei que isto, ao fazer o pino, no outro dia estava com um ataque de ansiedade gigante, fiz o pino e resultou? passou imediatamente, Tiago. Imediatamente. Eu penso, sério? Os Valdes espera que eu não... juro-te. Sim. Não sei se foi por eu ter sentido que tinha a capacidade de conseguir ligar o problema a uma solução e de o querer fazer, e de sentir-me tão orgulhosa com isso que libertou a serotonina e fez com que eu me sentisse melhor comigo própria e, portanto, o medo acabasse, ou se foi por estar a mudar a origem da circulação do sangue e estar a mudar a massa toda muscular noutro sentido, houve uma quebra total na minha ansiedade e tranquilizei-me imediatamente. Isso é interessante. Não fazia ideia. Foi que chama-se a posição invertida. Não é sombroso. É mesmo pino. Em yoga deve ser o urso pardo ou uma coisa qualquer. Resultou imediatamente. E isto para mim foi priceless, que é... incrível. As pessoas ansiosas tendem a dizer inicialmente que odeiam coisas calmas e o yoga, por amor de Deus, que seca, que estupidez, aquilo é tudo estúpido, não sei o quê, porque não temos coragem para ir. Sim. Mas esta ferramenta em particular, estava ansiosa desde das 8 da manhã até às 8 da noite, que a ansiedade em mim dura mesmo o tempo todo, não são 2 horas na merda, não é meia hora na merda, não, pode ser um dia inteiro, um fim de semana inteiro, uma semana inteira, uma vida inteira. E quando decidi fazer o pino, parei, sentei-me, senti uma moquita, estar com a cabeça assim meio não sei o quê, passou. Eu pensei, eu vou ter que criar um movimento, vamos todos pinar, porque esta merda fez-me bué da bem, mesmo. Ok. Olha, desconhecia. E não tens de andar, é estar em casa, esposa, vou só fazer isto, vou pinar, está bem, e fazes. Pelo menos comigo resultou, agora com outra pessoa pode ser outra coisa qualquer. Sim. Yeah. Eu desconhecia por completo. Mas eu estava a ouvir falar e estava a pensar numa coisa que é, eu, por exemplo, comigo, a ansiedade, assim que vem, é logo físico. Ou seja, há um medo, há um pensamento de medo de alguma coisa, mas logo, reflete-se logo no físico, tu não. Que é interessante, tu é muito psicológico, começa na não é? cabeça. Sim, mas imagina, tu estavas a dizer que és capaz de passar um dia inteiro na merda, ansiosa, sim. na merda, não é? Sim. Portanto, mas tu não tens sintomas físicos, ou tens? Tenho. Ou estás constantemente com o coração a 1000? Tenho, não é a 1000, mas sinto, imagina, em vez de ser tatã, tá. Tens arritmias? Sinto o pescoço, fica logo tenso, ficam imensas dores no pescoço. A pele é a primeira coisa, fico com rosácea, que as pessoas já compram cremes para a rosácea e não sei o quê. Eu acredito que isto é uma coisa mais somática do que outra coisa. Fico a pele assim vermelha, que hoje não me maquilhei. Quanto mais ansiosa estou, mais vermelho fico. Se tiver numa fase mesmo má da minha vida, fico com pústulas, com borbulhas aqui. A pele é o primeiro sintoma, e só me percebi disso este ano, vê lá. Mesmo. Que cremes, dermatologistas, mas isto depois volta, mas isto não tem cura. Quando a medicina tradicional diz que não tem cura, se calhar é porque é também psicológico. E temos de fazer uma coisa holística, geral, para perceber o que é que se passa. Mas sim, a pele, o pescoço, o corpo, o coração muito acelerado. E como estou num estado ansioso, não me apercebo assim tanto como é que estou. Não consigo ter consciência assim tão grande. No dia a seguir eu reparo que o meu corpo é como se tivesse sido atropelada por um comboio. Mesmo Estás assim, devastada, não é? estou de rastos. É como se tivesse feito, olha, para quem trabalha no meio, é como se tivesse feito o Rock in Rio todo, os dias todos, sempre em direto. Sim. Mas só me apercebi também este ano que era consequência disso, que era da ansiedade. É como se tivesse feito 3 treinos num dia, todos os dias, durante uma semana. O dia a seguir eu tenho o corpo todo, tudo tenso, horrível. Ou seja, tu tiveste o dia todo contraída, não é? Sim, ou seja, sempre estavas sempre sob tensão. Mas eu raramente estou relaxada. Eu estou a aprender agora, pela primeira vez na minha vida, a ter momentos de relaxamento. Eu, ao contrário, vivo constantemente ansiosa, sempre numa perspectiva crítica daquilo que eu estou a fazer, e pior, como tenho o ângulo de querer curar-me, estou sempre
a avaliar qual é o meu grau de ansiedade e o que é que eu posso fazer para melhorar. Todos os dias, não é? Todos os dias, exatamente, a toda a hora. Sim, eu também faço muito isso. Pá, sim, isto sim, é sim. horrível, horrível porque dá-te um propósito perfeitamente umbiguista, já agora, que não sei até que ponto é que será realmente causa e efeito positiva para nós, mas que cansa. Cansa imenso. É verdade, ou seja, parece que tu nunca estás realmente bem, não é? Nunca estou só. Exatamente. Estás a ver? Só de estar. Só de estar, exatamente. Sim, nunca estou. Isso prejudica a fluidez do sexo, Sim, tudo. Do amor, da autenticidade das relações, das mensagens que tu passas aos outros, com a maneira que. Pá, eu sinto como se eu estivesse aprisionada dentro de mim mesma por estar constantemente obcecada pela minha vontade de me libertar. Exatamente. E isso é cansativo, caramba. Mas por outro lado, acho que nos dá uma perspectiva muito grande do que é que poderão ser os dilemas dos outros e os problemas dos outros, e a percebermos que aquilo que nós pensamos dos outros, nós nunca vemos os bastidores deles, não é? E portanto, há imensa gente que me acha fantástica, não há assim tanta gente, mas pronto, mas que me acha divertida, inteligente e não sei o quê. Mas ela é tão divertida e tão feliz e não sei o quê. E eu sinto esta merda toda, e se eu sinto isto, mais pessoas que eu acho que são fantásticas e simples e descomplicadas hão de sentir. E porquê que fantástico é ser simples? Também não sei. Mas também não é justo. Sim. Portanto, é isso. Então, e diz-me uma coisa, que estavas a falar sobre isso, e tu, por exemplo, mas no meio de tudo isto, ou seja, no meio de todos estes dias de caos, vamos lhe chamar caos, tu não tens, ou seja, quando há um dia bom, um dia relaxado, tu não pensas, ok, o que é que eu fiz no meu dia para conseguir chegar a este ponto? Há uma merda aí, é que os dias em que eu estou relaxada são os dias em que eu me sinto sem responsabilidades. Ok. Mas sendo mãe e agora sendo freelancer, eu sinto que estou sempre sujeita à vida. Exato. Percebes? Exatamente. E então, mais do que pensar o que é que eu fiz nesse dia para me sentir relaxada, eu tento gratificar-me por ter a capacidade de me sentir relaxada e tentar fazer-me lembrar de como é que eu me sinto quando estou relaxada, para procurar mais vezes esse sentimento e trabalhar ainda mais para isso. Pois, exatamente, porque é isso, porque eu acho que todos nós fazemos isso, não é? Pelo menos eu comecei por aí, porque quando tinha dias em que, porque eu também era assim, ou seja, eu quando cheguei a estar num ponto da minha vida, quando estava mesmo a sofrer de ansiedade, ou seja, era uma coisa que estava muito presente, eu acordava com tonturas todos os dias. Porra. Eu acordava com tonturas, fazia o dia todo com tonturas, fosse o que fosse o estar em casa a relaxar e não pensar, fosse o sair e ir trabalhar, fosse o que fosse. Então... Estás-me a ajudar a relativizar os meus sintomas, obrigada. Sim. Pronto, isso é bom. Sim. Porque, imagina, eu tinha tonturas todos os dias e a minha irritação era porque que eu tinha aquilo. Quando eu não tinha... Porque depois eu no início pensava, ok, isto é cansaço. É cansaço. Mas depois... Mas fizeste análises também e foste ver... Eu fiz o processo todo que um ansioso faz, que é... Fui ao médico... Depois foste a outro. Depois fui a outro... Sim, depois foi outra especialidade. Exato, depois fui ao médico de internet... Sim, ao Dr. Google. Exatamente, ao Dr. Google. Depois, entretanto, falava com um monte de amigos meus e toda a gente me dizia, porque como eu tinha porque o meu maior sintoma físico era as tonturas. Porque eu tinha sempre tonturas. Ou seja, imagina, para descrever isto é como se eu andasse num barco. Eu parecia que estava constantemente num barco. Que cena. Estás a ver? Foste ao otorrino também. Exatamente. Okay. E foi aqui em que a vida mudou um bocadinho, porque... Foste obrigado a parar, meu. Não, porque imagina, eu fui obrigado a parar, mas não pelos melhores motivos. Vou-te explicar. Eu falar com amigos meus, disseram, isto pode ser dos cristais e não sei o quê. Fui e foi aí que... Expliquei, os cristais dos ouvidos. O líquido que é responsável pelo equilíbrio. Quando nós rodamos, ser, ele abana e nós estamos parados e podes ter perdido podia ter desregulado ou podia ter saído do sítio, whatever, e podia ser isso. Porque imagina, como o meu trabalho é captar som, o facto de passar muitas horas com os fones nos ouvidos... Verdade, sim. Também podia estar a afetar o tímpano e coisas assim. Fui, expliquei-lhe a história toda que tinha, não sei o que, e ela disse, isso... Pronto, olha...
vamos fazer todos os exames e mais alguns para despistar se é problema dos ouvidos ou não. Ela fez-me exames, fez aqueles exames assim de ver o tímpano, estava tudo ok. Entretanto, ela mandou-me fazer exames mais complexos. E neurológicos, cabeça. Exatamente, fiz uma data de coisas, não havia nada. Que merda, é horrível quando não há nada. E ela disse, mas olha, os exames não aparentam nada de grave, isso provavelmente é mesmo só cansaço acumulado, vá para casa, vá descansar, e ela receitou-me o famoso Victan. Pronto, e foi aqui onde sofri de negligência médica, porque ela receitou-me aquilo. Eu nem sei o que é Victan. Duas vezes por dia. Não sabes o que é o Victan? Não, é Xanax. Pronto, ainda bem. Não, eu nunca passei pela aventura dos comprimidos, sempre tive muito medo. Então... Pronto, exato. Eu também não, imaginei, eu não conhecia, não é? Basicamente é uma... Estou a ler. Diazepina, ou benzodiazepina. É um antidepressivo. Pronto, okay. É um antidepressivo. E que idade tinhas? Tinha 25. Pá. E imagina, ela receitou-me aquilo 2 vezes por Médica de família ou otorrino? Não, otorrino. Pá, como assim? Pá, essas merdas deixam-me louca. Pronto. Meu. E então o que é que aconteceu? Deixam-me passada a quantidade de médicos que nem têm noção, que não é por mal, porque eles próprios foram criados assim, estudaram assim, não sei o quê, mas que liberdade eram esta aos médicos, que não são da área sequer, de passar, a diagnosticar pessoas e comprimidos que são altamente viciantes, nem que seja emocionalmente, meu. Exatamente. Nem te recomendou uma colega psicóloga ou uma merda assim, não deu, disse, olha, se calhar devia ter acompanhamento psicológico. Provavelmente. Eu confesso que já não me lembro. Para que aí é outra coisa, é de já, olha. Não, imagina, eu decidi depois mais tarde ir ao psicólogo e foi aí que eu reconheci que tinha um problema de ansiedade. Pronto, mas isso depois já foi mais para a frente. Mas nesse período, quando ela me receitou isso, eu confesso que não me lembro. Provavelmente sim, provavelmente não. Não sei, não me lembro mesmo. Se te receitou logo medicamentos, também não me parece que achasse viável ires, mas pronto. Não, mas devia ter ido, porque eu também tinha muito aquele pensamento de, sobretudo na altura, pensava muito aquela coisa de ir ao psicólogo, não, de ir para os malucos. Exatamente, porque achava que o psicólogo era só para os malucos e que tinham mesmo problemas graves de e que estão aí para mamar cabeça. Dinheiro. Alguns estão. Sim, alguns estão. Pois é isso, porque imagina, os psicólogos são todos muito caros. Eu, por acaso, eu descobri um sítio que é a Oficina da Psicologia, que tem consultas muito mais baratas. E foi o que eu optei, que depois... Patrocínio, malta. Sim. Não, que depois me ajudou bastante. Mas isto para dizer que ela, quando me receitou o Victan, imagina, eu depois mais tarde é que percebi, mas o Victan, aquilo é poderosíssimo, estás a ver? Então ela receitou-me 2 comprimidos por dia, um de manhã e um à noite. Adormeceste? Tu não estás a perceber, imagina, cada caixa tem 20. O baque inicial dessas porras morreres por completo. Não, aquilo foi a melhor coisa da minha vida. A sério? Sério. Calma, pessoas que estão a ouvir, não tomem medicamentos sem terem sido receitados. Não. Foi a melhor coisa da minha vida no sentido em que aquilo, de um dia para o outro, parou-me os sintomas. Sabes que eu após 1 mês ou 2 meses de estar a acordar constantemente com tonturas, eu tomo aquilo e voltaste a ser pessoa. E no dia seguinte eu acordo e estou bem. E pensei, o que é isto? Estás a ver? Foi aí que tiveste a assumir que tinhas... Isto bateu-me na minha vida e pensei, pronto, está feito. Porque eu só queria resolver aquilo, estás a ver? Eu só não queria era ter tonturas. Estou a pensar o que é que eu poderia tomar para sentir como é que é viver normalmente. Pronto, exatamente, porque eu na altura eu só queria era viver normalmente. E eu não sabia o que era isso, estás a ver? Porque eu depois, naturalmente... Como acordava todos os dias com tonturas, tinha sempre algum sintoma físico, naturalmente eu estava constantemente sob o medo de ter tonturas. Não poderes ir trabalhar porque estavas com tonturas. Ou seja, ou ter tonturas onde quer que fosse, estás a ver? Ou andar e dar-me uma tontura muito forte. Ou conduzir ou apagares, fazer o que seja e não conseguir resolver o problema. Pronto, entretanto, tomei o Victan, e aquilo, os sintomas pararam, por isso simplesmente. E eu tomei aquilo como ela dizia, só que eu ao fim de 6 dias, de tomar aquilo 2 vezes por dia, eu estava um zombie. Ou seja, eu estava estava completamente imóvel, não conseguia, não pensava, não raciocinava, nada. E passados 10 dias, quando acabou a caixa, eu percebi que estava completamente viciado quando dei por mim a ir a farmácias pedir desesperadamente para comprar aquilo. Sem receita. E a senhora disse, não, mas você precisa de receita. Você não está a perceber, eu preciso disto na minha vida, você não está a perceber. Pois, mas você só pode comprar isto com receita.
Yeah. E é para isso que existem as receitas, só agora é que me apercebi, ok? E eu agora, e depois de ter saído da farmácia foi quando me bateu. Foi quando eu pensei, peraí, tu tens 25 anos. E estás a agir como um toxicómano neste momento por causa e tu estás completamente agarrado a um comprimido, passado 10 dias. E é isto que tu queres para a tua vida? Yeah. E foi aí que me bateu e pensei, não. Pá, yeah. E foi tipo, como foram só 10 dias, não foram... Sim. Pá, porque normalmente Imagina. há pessoas, porque imagina, a maior parte das pessoas quando está a fazer um comprimido, não é? O período de desmame é superior ou igual ao período da toma, não é? É horrível. Pronto. E eu, imagina, para mim não me custou muito, foram ali só 2 dias a pensar naquilo, estás a ver? Mas eu pensei, acabou, estás a ver? Yeah. Ou eu vou ter que aprender a lidar disto de outra maneira. Yeah. E foi aí que me bateu e foi aí que eu comecei a procurar ajuda e tentar perceber o porquê de eu estar assim. Pronto, e depois houve uma grande jornada daqui para a frente que me levou a procurar mas tens de te ajuda. aplaudir, hein? Porque essa noção de ti próprio nessa altura, esse zoom out que tu fizeste, foi impressionante mesmo numa situação de crise. Teve que ser, porque senão hoje estava agarrado a um comprimido na mesma. Ou outro. O que eu fiz foi na altura eu pensei, epá, eu preciso ter alguma coisa com SOS. Então eu falei com a minha mãe sobre isso e a minha mãe falou com uma amiga farmacêutica e lá conseguiu comprar a caixa dos medicamentos do para Victan. não tomares. E então basicamente o que eu fiz é, ela está lá, eu tenho 2 comigo dentro da mochila, ou seja, acho como um efeito placebo, sim. Exatamente, a Xuxa, não é? Acho como um efeito placebo. Mesmo. Mas nunca mais voltei a tomar como tomava. Voltei a tomar em casos, sobretudo quando era casos de trabalho. Sim, claro. Porque eu imagina, na minha profissão, pronto, que estamos na mesma área, não é? O facto de estás a trabalhar como freelancer e estás constantemente a trabalhar com pessoas que tu não conheces, não é? Porque é isto, ligam-me, olha, podes ir filmar amanhã, não sei o quê, posso, pronto. Pá, isto deixa-me sempre bem ansioso, e não durmo, e então o que é que eu faço é, ele está sempre ali comigo. Já cheguei, quando era projetos maiores, projetos grandes para televisão, programas grandes, eu cheguei a tomar, tipo, antes de ir dormir, estás a ver, para relaxar durante a noite, mas depois durante o dia chegava, tinha aquela ansiedade de conhecer as pessoas, eu não sei o quê, mas lidava com isso, estás a ver? Eu acho que isso é saudável, sabes? Eu acho que, estava-te a dizer, eu não me dediquei ainda, não tenho medo, um pavor gigante, porque acho que tenho um comportamento muito compulsivo. Imagina, abro uma caixa de M&M's, tenho que comer todos, uma caixa de pastilhas, ponho as pastilhas todas na boca. Portanto, eu penso que se algum dia eu sentir que um comprimido me ajuda, que não vou conseguir deixar de estar com isso e prefiro até nem lidar com isso. Mas isto é nesta personalidade, nesta fase da minha vida, na Joana da manhã, não sei. E houve uma altura em que eu andava no psicólogo e disse que, não sei se era verdade ou não, mas queria que eu me receitasse um comprimido para qualquer coisa, não sei porquê. E aquilo que lhe disse foi que eu não dormia durante a noite e que dormia durante o dia nas aulas, na faculdade, e que precisava de qualquer coisa que me ajudasse. E ele receitou-me Alprazolam, acho que é Xanax, ou uma coisa assim, não sei. Sim. E eu tomei uma vez e tu estava na cama, pensei, vou tomar isto como se fosse uma droga, estás a ver? O que é isto? Vamos tomar. Mas era só em caso de SOS, meio comprimido. Acho que era só mesmo para isso que tu estás a dizer. Tomei meio comprimido, estava na cama com um jarro de água, acordei, nem sabia onde é que estava. Tipo, o que é que aconteceu? Bem, que moca, isto é perigosíssimo. Porque acho que a primeira vez que tomas um medicamento destes, ou até haver uma habituação, os efeitos são mesmo muito, muito fortes, porque o teu corpo não está habituado a receber de fora, não é? Nem de dentro, daí precisar-se. E então, tomei isso uma vez e percebi, ok, eu não quero tomar mais isto, mas eu preciso ter isto. Eu preciso ter isto para que de uma próxima vez, se me apetecer cortar por alguma razão, ou se eu tiver a achar que mais vale matar-me, ou não sei o quê, tive muitos pensamentos suicidas, mais vale tomar isto e matar-me assim. Não é morrer no sentido, é matar calar esta merda. Vamos acabar o dia. Vamos acabar por hoje. Vá, beijinhos, boa tarde. E os comprimidos passaram de prazo e mesmo assim tinha-os na carteira e ainda anos depois, já passaram para aí 20 anos desde esses episódios que eu às vezes sinto que devia ter
percebes? Devia ter... Então agora tenho funcionado com o vale de espera, que é uma coisa que se vende facilmente na espera, farmácia. sim, eu também tenho vale de espera em casa. Não sei se faz alguma coisa, se não faz. Olha, quer dizer, eu pelo menos, eu como deixei de tomar comprimidos, sim. não tomo nada, a única coisa que eu tomo é um vale de espera quando estou mais ansioso antes de dormir. A mim faz, pelo menos quando acordo no dia seguinte, aquilo é só melatonina, não, extrato de raiz valeriana. Valeriana, exatamente. Sim. Melatonina, estupidez. É a música do Mark Ronson. Valeriana. Pá, eu tento não tomar porque acho que quando tomo faz-me sentir doente. A sério? Sim. Mas eu acho que aquilo não há problema, porque aquilo eu é mesmo... sei, mas é um ato de assumires que precisas de ajuda para lidar com uma coisa que só existe na tua cabeça. Isso para mim faz-me sentir que não tenho ferramentas para lidar com os meus obstáculos. E não tens o controle da coisa, não é? É pá, sim. E depois tenho uma filha, não posso ter uma overdose de vale de espera durante a noite que se ela me chamar não ouço. Pois lá está, porque depois tu dizes que és muito compulsiva com isso, não é? Portanto, sim. para ti não daria só um. Não, daria um, mas tenho medo de só com um. Daria um, era todas as noites, percebes? Começar a tomar, agora depois quero tomar todas as noites, quero tomar sempre, sentir um bocadinho de ansiedade, vale de esperazinho, isto passa. Mas não posso tomar porque tenho medo de não ouvir a minha filha a chamar-me durante a noite. Quando aquilo é tipo chá de tília em comprimido, acho que não é nada de grave, mas pronto, é a minha cabeça a funcionar. Aquilo é mesmo só valeriana concentrada. E também há ainda mais fácil, uns homeopáticos quaisquer que funcionaram comigo. Que tomava 2 por dia na altura do divórcio e que chegou a um ponto em que estava numb, não é? E que consegui finalmente falar com a pessoa sobre os nossos problemas, mas, bué, calma, como se tivesse fumado uma, estás a ver? Pá, isto é tudo uma merda. Estás a ver? Isto é uma merda e temos que falar. Portanto, aquilo funcionava, apesar do homeopático. Qualquer coisa calma. Olha, pô. Isso é, ao menos se funcionou. É pá, whatever works, agora, estás a ver? A questão é, desde que não sigas isso como um exemplo quer dizer, como norma. Uma obrigação, como uma norma. Sim, não, de todo. Pronto. Eu caminho sempre para a vontade de ser a minha própria luz, o que é péssimo por um lado. Join the club. Join the club, porque eu faço isso a minha tipo bitola. Exatamente, a minha bitola diária de eu tenho que conseguir por eu mim. Sou responsável por mim e mesmo que isto custe, quando chegar lá não se volta atrás. Exatamente. Mas volta-se, não se volta. Às vezes volta-se um bocadinho atrás para ir para a frente e não sei. Não, claro, imagina, eu acho que eu sou muito apologista de às vezes é preciso dar 2 passos ou um passo atrás para dar 2 à frente. Lenin, sim. E então acho que muitas vezes o errar e não é errar, tu chamas, já disseste errar várias vezes e não é errar, tipo, porque não é fracassar. Imagina, faz parte do percurso, não é? Faz parte do percurso, é isso. Quando eu digo fracassar, não é. Não é que fracassar é bué, tipo, não, exato. O fracasso, o drama, o erro. Sim, faz parte. É isso, é uma jornada. Sim, pronto. sim. Trial and error. Exatamente. Estou a dizer bué coisas em inglês, mas tipo, eu não estou a armar que sei palavras em estrangeiro, tá, pessoas? É só porque sai assim, beijinhas. Diz-me uma coisa, que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Escrever. Ajudou-te? Não. Nada ajuda. Mas acho que é muito útil ter um registro de todos os momentos, o que é que estamos a sentir, o que não estamos a sentir. Acho que é uma forma de meditação ativa. E agora com os computadores e não sei o quê, acho que pode ser importante. A mim não me ajudou, mas ajuda-me agora. Faço uma coisa que o meu pai me chama de desacralização da dor, que é, às vezes, por falarmos tanto nas coisas, as coisas deixam de ter um impacto tão grande em nós, que é quando esvazias o saco da dor, estás disponível para sentir e ouvir coisas. E acho que escrever é importante, porque acabas por ter um diálogo interno, mas que te puxa o outro lado teu, que não apenas o sofrido, ou vai buscar outra dimensão tua. E além de ficares com o registro e da meditação ativa. Portanto, eu nem recomendaria, eu médica, Joana, nem recomendaria a escrita no computador, mas a escrita à mão. E aquela psicóloga que falei contigo em off no Instagram, da Holistic Psychologist, ela fala muito sobre o journaling do My Future Self, que é estares a escrever coisas para tu leres mais tarde. Olha, hoje senti-me assim, não gostei de me sentir assim, o que eu gostava de sentir no futuro era isto, senti que isto podia ter sido melhor, nananã, e quando vais para trás e olhas para todos os teus sentimentos e coisas, situações paralelas, pensas, I came a long way, estás a ver, tipo, estou a crescer,
estou a ficar grande e não repetes os mesmos erros, que nós temos muita tendência para repetir padrões, não é? Somos um animal de hábitos bons e maus. Exato. E então acabas por ter um melhor amigo feito por ti. E acho que isso pode ser útil. Estou a começar agora o journaling a sério. Uso o blog também como meditação ativa sobre parentalidade, mas é só uma fração da Joana total. Pois, porque imagina, eu não sei se é isto, mas tu agora com o blog, não é? Que já tem, já tem algum já tem um conhecimento. Já me paga as contas, sim. O que é muito Sim. bom, ou seja, já tens um reconhecimento a nível nacional. Ou seja, tu também não sei, tu podes-te abrir tanto enquanto Joana ansiosa e... Já fiz um vídeo sobre ansiedade Ok. para o blog, que foi a minha colega Joana, do blog A Joana Paixão Brás, a entrevistar-me, e o meu caminho tem sido, em 2019, deixar-me de merdas. Tipo, ser eu mesmo. Se eu sou ansiosa, vou falar sobre ansiedade. Se eu, quando era mais nova e me sentia gorda, dormia com um cinto apertado na barriga para me lembrar de encolher a barriga para não ser gorda e para ter abdominais, vou falar sobre isso. Porque aquilo que eu mais quero é sentir aquilo que eu não sinto, que é, eu quero que as pessoas anormais se sintam normais. Quero que toda a gente comece a falar a verdade, ou o máximo de pessoas comece a falar a verdade, que não é a verdade objetiva, que pronto, isso é uma construção de perspectiva de todos, mas quero que todos nós deixemos de fingir que está tudo controlado quando não está, para a noção de controlado ser cada vez mais laça. Sim. Para passarmos... Seres tu própria. É pá, sim, caraças. É aquela coisa de, be you, be real e não sei o quê. Sim. Pá, mas só agora é que me estou a perceber não só da riqueza que isso traz para as nossas vidas, porque sintoniza a nossa vida connosco próprios, mas também a responsabilidade que eu posso ter em abraçar outras pessoas que não se sentem abraçadas. Ao falar do meu divórcio, ao falar das dificuldades que senti, por exemplo, durante o parto da minha filha, que não senti nada por ela, mais tarde vim a perceber que era a ansiedade, entre outras coisas, e que imensas mães se desculpabilizaram por verem uma pseudo-figura pública a sentir as mesmas coisas, como se elas deixassem de estar estragadas e tivessem o sentimento de pertença. E isso é uma das coisas mais gratificantes que eu faço em tudo. E até o meu projeto Banana Papaya, em que a Rita Camarneiro e eu somos brutalmente a direito e falamos sobre tudo aquilo que nos vier à cabeça de uma perspectiva cómica, maníaca, o que quer que seja, está ali uma faceta nossa cómica. Eu quero que as pessoas, quando vejam aquilo, especialmente as mulheres, não que seja feminista nem nada do género, mas sintam que podemos ser e dizer aquilo que nós quisermos. Principalmente em 2019, que me está a irritar profundamente as frustrações das pessoas irem para a categorização dos outros e para limitar o exercício da liberdade de expressão dos outros. E é isso que eu quero. E por isso é que achei sempre uma ideia fenomenal este podcast, porque, caramba, vai haver imensa gente a pensar, pois é, eu também estou sempre a olhar para o relógio. Por exemplo, eu tenho uma cena, eu nem acredito que vou contar isto é capaz de me tirar entrevistas de emprego no futuro, mas eu tenho uma cena, uma tendência super narcísica de quando vou a conduzir, abrir a pala e ter o espelho sempre à minha frente, para poder olhar para mim quando quiser. E não é de uma perspectiva de contemplação da minha beleza, não tem a ver com isso. Houve qualquer coisa que eu formulei um dia que eu pensei, porquê que eu estou a fazer esta merda? Isto é doentio. É doentio. É tão doentio como aquela necessidade obsessiva compulsiva de trancar várias vezes a porta. Ou de meter as coisas simetricamente, não sei o quê. E aliás, sim, que chose. E aquilo que eu senti na altura foi, ok, isto é estúpido, lá estou a exagerar, lá estou a dramatizar, lá estou a ser sensível, lá estou a ser maluca, mas é como se, de certa forma, eu me estivesse a provar a mim mesma que eu estou aqui, que eu existo. E fiquei com esta sensação a pensar, eu sou maluca dos cornos, está-se bem. E quando li sobre a despessoalização, um dos sintomas é olhar-se ao espelho para verificar a sua própria existência. Ok. Eu pensei assim, ok, tenho problemas mentais, ok, mas porra, não sou só eu, esta merda está estudada, eu estou só a cumprir, estás a ver? Ok, por um lado é, eu sou maluca dos cornos, por outro lado é, ok, e o que é que vamos fazer com isto agora? Se calhar vamos perceber que esta é uma necessidade que tu tens e lidar com ela de outras maneiras. Não sei. Estou a ser bué franca, estou-te a deixar desconfortável. Não, eu estou envergonhada, estou a sentir vulnerável. Mas sim. Desculpa. Não faz mal. Não, sou eu que me estou a pôr nesta posição. Eu podia só dizer, não, o quê? Eu problemas, não. Não, mas imagina, sentes que melhoraste ou
Ou isso mudou alguma coisa agora, depois de teres chegado a essa consciencialização? Só foi ontem, ainda estou meio apardalada. Estou-te mesmo a dar as Então últimas isto é mesmo- notícias. Isto está mesmo em direto. Tipo, Isto é mesmo recente. estou mesmo a. Ainda estou a tentar perceber onde é que eu me quero enquadrar. Porque há uma diferença entre aquilo em que poderá estar enquadrado para. Por exemplo, eu ando um psicanalista e um dia finalmente ganhei coragem de lhe perguntar qual é que era o diagnóstico. Sim. Só que os psicanalistas, pelo menos o desta corrente, eles não acreditam em diagnósticos, porque acham que a categorização das doenças é uma fabricação americana para poder dar comprimidos e sustentar toda a indústria farmacêutica. E que temos que legitimar os coping mechanisms que nós temos, não como doenças, mas como respostas a situações. E, portanto, em vez de olhar para a ansiedade como um problema, ver como uma resposta perfeitamente adaptável, expectável e saudável do meu corpo face a uma coisa que eu ainda não tenho conhecimento. Claro que... É porque acho que é alguma coisa, ou seja, é um aviso do teu próprio corpo a dizer que alguma coisa está errada. E que está a falar, quanto mais alto tu precisas que ele fale. Exatamente. E portanto eu inclino-me para essa, ou quero inclinar-me para essa não categorização das doenças mentais. Claro que eu não tenho conhecimento geral sobre doenças mentais, não consigo falar sobre esquizofrenias e coisas desse género. Estou a falar deste tipo de doenças mentais em que, de certa forma, temos alguma consciência daquilo que se passa, ou queremos ter, pelo menos. E portanto eu ainda estou a tentar perceber se me quero enquadrar na Joana, que tem um distúrbio de ansiedade geral, que tem um dos sintomas é a despessoalização, despersonalização, ou se quer aceitar-me só, eu sou a Joana, e cagar para o resto dos rótulos. E parar de procurar sintomas, causas, o que quer que seja, e guiar-me apenas pelas sensações de relaxo que eu tenho quando estou relaxada. E cagar para tudo o resto. E aceitar-me como sou. Porque é esta Joana ansiosa que escreve, é esta Joana ansiosa que as pessoas se ligam e que, por alguma razão, tenho notado que tem algo... Pá, isto é horrível para quem não me conhece ou para quem me conhece, mas tem algum carisma. Quando eu falo com as pessoas continuam a falar comigo, não sei explicar, e consigo estabelecer ligações com as pessoas, e acho que é por isso, é também por eu sentir dor e ansiedade e por ser eu própria, e portanto eu tenho que parar de procurar o que é que está errado comigo, mas procurar o meu conforto. Exatamente. E portanto eu não te sei dizer o que é que eu sinto ainda em relação a isto que eu descobri. Percebo porque é que fui procurar e não devia ter procurado, mas por outro lado devia, porque agora vai suscitar outro tipo de reações e desenvolvimento e evolução. Acho que sim. Acho que, ou seja, porque há de haver uma lição a retirar daí. Claro, há sempre, para nós há sempre. Exatamente. Estamos sempre a subtrair tudo, não é por aí. Exatamente. Mas ainda não sei o que é que vou fazer com esta informação nova. Não faço a mínima ideia. Mas sei que é importante e esta fragmentação da identidade assusta-me um bocado, sabes? Ok. Tipo... Pois eu confesso que não... Epá. Nunca pesquisei a esse ponto. Sim, mas porque não é uma cena tua. Está, eu vivo com isto há 33 anos e só ontem é que... Okay, vou pesquisar afastamento consciente de realidade. Caraça. Pois, exatamente, cada vez... Bem, isto para quem está a ouvir, eu não estou a fazer sexo com a almofada. Mas ainda não sei o que é que vou fazer com isso. Mas sei que é uma ferramenta minha e que é um poder que eu tenho. E que é muito perigoso, como também é muito útil. I don't know. Por exemplo, só a criação do nome artístico da parte dos artistas é uma espécie de desfragmentação ou de despersonalização. Sim, exatamente. Eu não sei até que ponto é que no outro dia o Kanye West dizia que ninguém genial é normal. No Letterman. Sim. Os grandes génios não podem ser normais. E a verdade é que tu ouves a música do Kanye, o gajo está tudo fodido da cabeça, mas como mais é que consegues... Está tudo fodido. Mas como mais consegues sair da caixa. Sim. Sim, não, ele imagina, ele criou subgéneros. Sim, aquela igreja dos sons que ele tem para testar e não sei o quê. O Sunday, como é que ele diz? Não me lembro. Está na Netflix, malta, Sunday, vejam. Não sei. Aquela cena é o que ele faz aos domingos. Uma capela de improviso que vão para lá todos fazer uma espécie de improviso, lá está, de jam session, mas de sons que... Todos os domingos eles fazem... É a missinha dele e não sei o quê. Exatamente. Fucking weird, sim. Ouves os álbuns dele, está cada vez mais fodido dos cornos? Está cada vez mais inovador, criativo e sui generis? Sim. Estamos todos fartos de repetição? Sim. Percebes? Portanto, eu acho que vou abraçar a minha maluquice.
Acho que é isso. Acho que é uma boa ideologia a seguir. Sim. Mas abraçar a tua maluquice, mas também tentar perceber... ou seja, o que é que te faz... Sim, o que é que me faz despoletar? A merda era aquilo que eu estava a dizer, relações. Eu abraço a minha maluquice, mas eu sentir que estou a fazer mal à outra pessoa, não conseguir corresponder àquilo que eu gostaria de ser com outra pessoa com quem estou por causa dos meus problemas. Isto de aceitação é ridículo. Repara, vou dar exemplos muito fúteis, mas que são coisas com as quais podemos lidar no dia-a-dia. Mando uma mensagem, a pessoa não me responde. Das duas, uma, ou lido com isto sozinha, ou então passo a ansiedade para outra pessoa. Então não me respondeste. Pois, exatamente. Passas a ansiedade para outra pessoa, sentes-te culpado por teres passado a ansiedade, podes explotar ou não uma discussão gigante consoante a outra pessoa esteja farta de ti ou não e em que situação está, e tudo isto porque tens um trauma de abandono, por exemplo. Mas os traumas não se resolvem, porque quando continuar contigo para sempre, tu vais ter sempre aquele trigger em particular que te vai afetar. Tu é que depois consegues ou não um dia escolher se vais pelo lado histérico da reação ou se pensas, já sei o que é que está a acontecer, tenho trauma de abandono e, portanto, não vou fazer isto porque isto é a minha cabeça, que não sei o quê, que nananana. Mas a merda é essa, é que nos temos de relacionar com as outras pessoas. Ou o bom lado da coisa. Portanto, a aceitação vai partir sempre do princípio que vais ter de agir em relação aos teus problemas. Isso é uma boa frase para... Estou a falar bué, não estou... Não, está ótimo, está ótimo, a sério, okay. Está ótimo. É uma boa frase para seguirmos para a última pergunta, que é, pronto, tu já me disseste aqui que também não és uma pessoa que ligue muito a música, ou melhor, não é que não ligue muito a música, desculpa. Não. Que não gostas de, ou melhor, não ligas muito a concertos ao vivo. Não gosto de pessoas, muitas pessoas juntas no mesmo sítio. Ok. É só esse o problema? Sim e não. O principal problema é esse, é haver muita malta, muitas pessoas a beber, eu não bebo. Eu também não. Gente bebida. Eu deixei de beber. Pronto, de mim, tudo aquilo que me tira o controle deixa-me um bocadinho assustada. Pois, eu como já andava constantemente a sentir-me embriagado todos os dias, não é? Com tonturas, não precisava de beber mais. Pois não percebo, honestamente não percebo. Percebo o ato destrutivo de hoje, vou-me foder toda, estás a ver? Sim, mas imagina, nunca condenei. Eu passei a ser a pessoa que cuida dos meus amigos quando vou sair à noite. Eu, como não apanhei a fase das bebedeiras na adolescência, eu vi as pessoas a comportarem-se bêbadas estando sóbria, então para mim o álcool representa outra coisa que não apenas a diversão, e acho que honestamente o álcool devia ser tido em conta da mesma maneira que se tem as drogas leves, porque vai dar mais ou menos ao mesmo, não é? Por se perder beber às refeições que também não nos altera a consciência ou que não nos faz mal ao corpo, bem, whatever. Não sou contra nem uma coisa nem outra e faço esporadicamente. Agora qual? Mas muitas pessoas, muita bebida, pessoas embriagadas, não haver conforto, honestamente não percebo estar em pé ao pé de pessoas também e não ter espaço para me mover ou quer que seja. E se for num sítio tipo o Coliseu? Eu fui ver o Ludovico Einaudi no Coliseu e gostei de estar sentada e não sei o quê, foi uma experiência poderosa. Estamos a falar de um pianista muito famoso e com sentimento, é um compositor clássico nos tempos modernos. Gostei muito, muito da experiência, mas não sinto a experiência coletiva. Não vejo nada de bom em estar a partilhá-la com mais pessoas num espaço ao mesmo tempo. Talvez seja muito individualista, mas sinto mais estiver em casa a ouvir a música com tudo apagado, a fumar um cigarro ou só deitada no chão, do que ir para um sítio cheio de pessoas. Até me faz fazer parte da manada e eu não gosto muito de me sentir parte de massas, honestamente. Ok, é legítimo. Por outro lado, o que também não gosto nos concertos é que fogem àquilo que eu aprendi que estava tão bonitinho na faixa. Fui ver um concerto de Hives há uns anos, que decorei o álbum, nunca tinha ouvido falar de Hives, convidaram-me para ir, então decorei o CD todo para me sentir entusiasmada durante o concerto, não sei o quê, cheguei lá e improvisaram. Como assim improvisaram? O que é isto? Eu estava pronta para cantar tudo, para dançar, tinha as minhas coreografias, ou seja, não controlar também a forma como recebo a arte, também na altura fico, isto não era aquilo que me apetecia ouvir, onde é que está? Então, mas eu, pelo menos para mim, aí está a beleza da coisa. Pá, para mim não, a não ser que seja sempre o inesperado. Comédia eu estou pronta para a surpresa. Ok. Música não.
música não. Pronto, é porque a minha última pergunta era... Se quer ir a um concerto. Pode ser. Ok. Não? Mas que música sugeres aos nossos ouvintes que te tenha ajudado a ultrapassarem momentos difíceis? Fogo. Olha, a banda sonora do Piano, Michael Nyman. Ok. Acho que vi o Piano demasiado cedo. Não sei se conhece o filme. Conheço. Dos dedos e não sei o quê. Sim. A gaja surda, nananã. O que eu fiz com essa música, era muito nova, foi... Escrevi uma letra para a música. A sério? Sim. E ouvi a música, estou a ficar comovida, isto não tem câmara, mas ouvi a música no repeat, no alto do meu sofrimento, como se fosse o meu próprio abraço a mim própria. Próprio. E sinto que foi uma espécie de expressão artística da minha dor e que percebi a partir daí que a expressão da minha dor que me ajudaria a progredir. Lá está, a esvaziar o saco da dor e não sei o quê. Mas é uma música altamente deprimente, então depois de se ter visto o filme, para mim aquilo igualava ao meu nível de dor. O filme, a música, fazia-me sentir em casa. Pronto, mas lá está, não é pelo conteúdo, não é por nada, foi pelo exercício que fiz com a música. Mas não houve. E ainda ouves hoje? Ou seja, acalma-te de alguma maneira? Não. Ouço como, olhando com um olhar um bocadinho paternalista para a Joana da altura, mas por outro lado, como é que era? E agora que me estou a lembrar da letra, como é que era? Espera aí, eu ponho a música. Quanto tempo é que temos? Vou cantar para as pessoas a minha música de... Isto, na realidade nós não temos um tempo definido. Isto ok, porque até... vais editar tudo e depois só digo boa tarde. Não, acho que eu não edito. Isto vai assim. Ok, fixe. Então, espera aí. Já me lembrei, entretanto, a letra, antes disto começar. Mas não é esta a versão. Lembras-te desta parte do filme? Da parte não é? Mas... A parte não, ok, não vamos ouvir a música que isto é uma seca, mas era corações, tristezas e memórias vazias, é tudo o que eu posso encontrar agora que me leva a afogar neste rio. Poderei eu encontrar um destino só para mim, mas depois vem o vento. Ou seja, aquilo que eu estava à procura analisando a letra era que não sentia sentimento de identidade nenhum. Sim. Que me sentia completamente perdida e que por isso que queria parar a sensação de dor. Parar a sensação, não é? Pá, isto eu tinha 13 anos, por aí. 13. E isto também, já que estamos a falar sobre isto, acho importante para toda a gente que tenha filhos, sobrinhos, que não achem que por serem pequeninos e adoráveis que não estão a passar por coisas horríveis ou que não têm um entendimento da realidade que possa ser doloroso. Porque somos todos pessoas mesmo. Isto é uma frase à Lili Canessas. Somos todos pessoas. Vou fazer uma t-shirt disto. Mas, caraças, sentimos todos dor e prazer, claro. Sim. Mas pronto, esta foi a música que me ajudou. E ser maluquita a escrever a letra. E dançar, não? Gosto imenso de dançar, só que não consigo porque estou sempre ansiosa. E a mim alivia-me bem. Alivia-me, mas como? Quando? Vou para o Tóquio? Não, eu meto música em casa aos altos berros e pois, olha, se fores ali à sala, eu pus um post-it em cima de um quadro que eu pintei, horrível, não tenho jeito nenhum para pintar, mas também foi outro exercício, em que é dançar, que eu quando fui a Cabo Verde este ano, dancei um bocadinho com um rapaz de lá, e senti que estava tudo bem. Foi um daqueles momentos em que eu senti felicidade plena, que o meu corpo estava a funcionar, que não havia preocupações e que eu sou bonita tal como sou, não te sei explicar, sim. Foi como se tivesse tudo. Então quando voltei, pus ali um post-it de género, isto é uma das coisas que te faz feliz e que tu já sabes e que tu conseguiste desfrutar. E fui à procura de companhias de dança e de hip-hops e merdas, só que durante o dia não tem nada e como sou mãe sozinha da Irene, não é sozinha, o pai existe, é um ótimo pai, mas tenho a custódia da Irene, é tudo depois das 6 da noite ou das 7 e eu não vou não estar... Dá, né? Claro. Mas ainda ontem a minha filha chegou da casa do pai e pusemos a ouvir funk brasileiro, tipo, do mais rasco. Cheguei! Chegando tivemos a dançar durante 1 hora. E foi super libertador. É a melhor cena de sempre. Eu agora percebo aquelas seitas em que eles estão das biodanças e não sei o quê, lá do que é, em que dançam todos para se libertar e nananã. Eu faço bem esse exercício em casa. É bué da bom, meu. É mesmo, é uma das coisas, olha, o que é que ajuda a malta a dançar? Mas até conseguires dançar...
e fazes aquele exercício do estou tenso, vou dançar, e os primeiros segundos são horríveis, estás ali. É normal. Isto é estúpido, se alguém me tiver a ver, e nananã, mas de repente twerk e não sei o quê, e a vida é boa. É uma medicação natural. Exatamente. Boa sugestão. Pronto, e acho que é ótimo para acabar. Sim. Queres que eu ponha o funkzinho para dançarmos os dois? É um final AVT também. Olha, obrigada. Acho que é um final fixe. Deixamos assim uma boa mensagem que é dancem pessoas. Sim. Pessoas ansiosas, dancem em casa. Para aí. Não precisam de ir para o Tóquio ou para o Music Box ou onde quer que vocês estejam. A Music Box então a ansiedade naquilo. É verdade. Jamaica a partir das 3 da manhã também não. Jamaica também, Sabotage. Sim. Sítios com muito fumo. Sim. Mas não, dancem em casa. É bué da bom, meu. Pôr música aos altos berros. É bué libertador. Eu faço isso todos os dias. E nu, já fizeste nu? Sempre. Nu também é fixe, meu. Porque tu olhas para o não teu é corpo... sempre, mas é uma grande parte das vezes. Agora moravas com a tua sobrinha de 5 anos. Não, porque eu vou-te explicar. Eu tenho uma grande cena com a nudez. Eu ando sempre nu em casa. Ou praticamente quase sempre. Eu ando sempre nu em casa. Durmo sempre todo nu em toda a altura do ano porque não gosto de dormir com roupa. Sim, apertado, Exatamente, portanto não tenho problemas desse género. Importante. É bué fixe. O andar nu é super Gosto bem da liberdade, estás a ver? Agora podias vestir-te, que acho que o podcast contigo não era necessário. Imagina. Chegou aqui nu, diz que só grava nu e eu tenho que lidar com isto. Olha, pronto, Joana. Obrigada, obrigado. Tiago. Beijinhos. E beijinhos. Tchau. Até ao próximo. Até ao próximo. Adeus.